Quem é que vai ser o campeão? Você confia no Flamengo de Rogério Ceni? Como é que eu vou acreditar no Santos? Eu acho que vai ter muito problema ali por turbulência política. É claro que da beira do precipício é só você dar um passo à frente. No caso, pro precipício. Qual a sua classificação final? É a pergunta do GE. E eu vou responder porque comentarista não tem que ficar nem em cima do muro, nem ter a pretensão de que vai acertar tudo. Eu vou colocar a classificação do primeiro ao 20º e você vai ter que me entender que o Campeonato Brasileiro está começando agora e eu não tenho bola de cristal. Inscreva-se no canal, você vai ver todos os jogos, os melhores momentos, os destaques de cada partida e de cada rodada. Vamos começar aqui, hein? O Juventude quase demitiu o Marquinhos Santos na derrota da Copa do Brasil. E olha que o Juventude neste ano ganhou do Grêmio depois de 5 temporadas e do Internacional depois de 4 temporadas. Então é hora de sustentar trabalho, acreditar no futuro. Mas dentro do Juventude ainda prevalece muito a dúvida em relação aos trabalhos dos técnicos pela política. Por isso é que eu não acredito no Juventude e acho que ele está a caminho de retornar para a Série B. A Chapecoense teve muitos problemas nos últimos anos e sobreviveu a eles. Neste ano teve também problemas das idas e vindas do Campeonato Catarinense, das idas e vindas de estrutura, de diretoria. Por isso é que eu acho que a Chapecoense dessa vez sobe para cair. Vamos ver. Esporte. A palavra é dúvida. No ano passado, o próprio Sport chegou à Série A dizendo que era o time de menor orçamento do campeonato. E demorou para se segurar. Se segurou pelo Jair Ventura. Já mudou de técnico, já mudou de estrutura. E sofreu muito nesse ano com altos e baixos. Acho que o Sport merece mais do que isto. Mas ele não merece mais acreditar mais do que nisto. O Sport briga para não cair. 18º. O América ainda alimenta preocupação. Apesar do grande trabalho do Lisca, no eventual convite ele pode sair. O América tem uma vantagem nesse campeonato em relação aos últimos em que foi time elevador. Aquele que sobe e desce. Ioiô, sobe e desce. O América dessa vez não tem, em princípio, a dificuldade da falta de torcida, porque não tem torcida para ninguém. Mas ele também não tem a estrutura total para subir e ficar. Acho que ele disputa aqui a permanência com o Atlético Goianiense. Eu começo com o América em 17º. O Atlético Goianiense está se acertando, mas não o suficiente para pensar que não vai brigar em nenhum momento contra o rebaixamento. Acho que ele está ali bem na disputa, aqui em 16º lugar no meu planejamento. É claro que da beira do precipício é só você dar um passo à frente, no caso, pro precipício. Antes da decisão do Campeonato Cearense, o Fortaleza tinha uma derrota no ano, dirigido pelo argentino Vojvoda. E por que é que eu estou colocando em 15º lugar? Porque no ano passado, na turbulência, na saída do técnico de destaque, que o Fortaleza não segurou, o Fortaleza também não sustentou posições mais altas da tabela. O Fortaleza está crescendo, mas ainda é time para brigar aqui, um pouco acima do rebaixamento. Cuiabá em 14º. Sabe por que eu estou acreditando nisso? Porque o Cuiabá, desde o ano passado, está falando que vai subir para permanecer. Eu estou ouvindo e acreditando e olhando contratações e o discurso da diretoria de que você tem em Cuiabá, no Mato Grosso, duas condições para permanecer. Primeiro, Cuiabá tem logística. É mais fácil sair de Cuiabá e ir para Porto Alegre do que sair de Fortaleza e ir para Porto Alegre. Eles acreditam nesses voos diretos como uma tranquilidade para o elenco para disputar em alto nível. E o segundo ponto, diferente de Goiás, onde Goiás, Atlético e Vila Nova disputam a preferência da torcida e dos investidores, Cuiabá passou a ser o time do estado. O Mato Grosso abraçou o Cuiabá. E é por isso que ele acredita, e eu vou acreditar junto, que ele pode permanecer. Red Bull Bragantino, o investimento, mas na medida certa. Quando se fala com os dirigentes do Bragantino, eles projetam etapas para chegar na parte mais alta da tabela. E essas etapas ainda não foram cumpridas de um jeito a pensar num time que a gente sempre olha. É candidato ao título paulista e cai nas quartas de final, 2 anos seguidos. Você pensa, vai ficar acima do 10º lugar e classifica para a Sul-Americana. Eu vou seguir conservador, 13º lugar. 12º lugar para o Bahia, campeão da Copa do Nordeste.
time que tem um investimento, que é cada vez mais forte, mas que mesmo assim no ano passado sofreu muito porque a pressão da torcida por trocas de treinadores criou instabilidade demais. O Bahia vai seguir do começo ao fim estável. Eu acho que vai ter muito problema ali por turbulência política. E isso me permite acreditar no Bahia em 12º. O Atlético Paranaense eu coloco em 11º lugar, e por quê? O Atlético é um time que pode brigar pelo título, por Libertadores, ou pode ficar no bloco do meio. A gente nunca tem certeza absoluta do Atlético quando começa o campeonato, porque o primeiro semestre do Atlético é sempre muito instável. A reta de chegada do Campeonato Paranaense, sem jogos em Curitiba, mas a primeira colocação no grupo, na Copa Sul-Americana por longo período. Como é que vai ser o Atlético? Eu não consigo acreditar ainda, apostar acima disso aqui. Mas eu não consigo acreditar no Atlético muito abaixo disso. Aliás, estou colocando ele baixo, pode ser mais. Como é que eu vou acreditar no Santos? Se o Santos não acredita no Santos. O Santos contrata técnico e demite antes do início do campeonato. O Santos que oscilou tanto na Libertadores, que foi tão mal no Campeonato Paulista. Mas o Santos não tem história de ficar abaixo de 10º lugar. Por isso, nessa análise no começo do campeonato, ele está aqui bem na fronteira. O Ceará, o melhor do Nordeste, porque eu acredito em Guto Ferreira e porque a estrutura e o dinheiro ainda não alimentam a esperança de ir além disso. Pode ir. E a questão é saber se o Ceará vai manter a mesma crença que eu tenho em Guto Ferreira, porque aí o Ceará pode ficar daqui para cima. Qual Corinthians vai ser? O Corinthians de técnico novo e história antiga? Corinthians de contratações ou o Corinthians dos garotos? O discurso da diretoria é que jogadores como Léo Natel e Bruno Mendes podem virar craques, dependendo do técnico certo. Só o tempo vai dizer. Por enquanto, eu coloco em 8º lugar. O Fluminense. Roger Machado faz excelente trabalho no Fluminense. Mas você já percebeu que o Fluminense oscila e empata. E um time que empata muito, como foi o Bahia do ano passado, corre risco de não conseguir entrar no grupo mais forte. Por isso eu vou no Fluminense aqui, namorando com zona Libertadores. O São Paulo em 6º. Hernan Crespo faz um grande trabalho no São Paulo, mas tem uma questão da reestruturação de um clube que foi muito hegemônico e que deixou de ser. Pode ganhar o campeonato? Tá redundante já, claro que pode, mas eu vou no São Paulo em 6º lugar. 5º lugar eu vou com o Internacional. É muito difícil ainda a pressão que existe no Inter e a dificuldade do Internacional ganhar títulos. O gaúcho, o brasileiro, os títulos foram ficando distantes, as derrotas foram sendo marcantes. Por isso é que eu acho que o Inter é candidato a Libertadores. Mas neste momento ainda não confio no título. Pode até vir. Eu é que agora começando o campeonato não acredito. 4º lugar eu vou pro Grêmio. Porque o Grêmio tem feito isso sempre. E não é só a mudança do técnico, né? Thiago Nunes começou tão mal no Corinthians e começou tão bem no Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio empurra. O Grêmio tem empurrado. Vamos pro 3º lugar. Eu coloco aqui o Flamengo. Você confia no Flamengo de Rogério Ceni? Enquanto eu tô preenchendo aqui meu palpite, o Flamengo tá tomando 2 gols por jogo. E é por isso que eu não confio completamente. É claro que o Flamengo pode ser campeão. Lógico que pode. Tem o melhor elenco, tem Gabigol, tem Gerson, Everton Ribeiro. Mas tomando 2 gols por jogo é mais difícil. O vice-campeão eu vou colocar o Palmeiras, porque o Palmeiras é um time que tem sido muito competente na distribuição de tarefas, de campeonatos diferentes, desde 2018. Naquela época eu dizia, Palmeiras não tem time A, tem time B de Brasileirão e time C de Copas. É o que vai acontecer nesse ano. Quem é que vai ser o campeão? Eu vou no Atlético. São 50 anos de fila do Atlético. E o técnico é Cuca, que começou a campanha do Flamengo campeão em 2009, não foi ele campeão, e foi campeão pelo Palmeiras em 2016. Por que o Atlético? Porque o Atlético tem muito investimento, tem um sonho antigo, e porque não é tradição do Campeonato Brasileiro ter um tricampeão, tipo o Flamengo. Não é. Flamengo e Palmeiras vão disputar muito cabeça a cabeça a Libertadores. Agora, esse Brasileirão é de um equilíbrio enorme. A grande vantagem do Brasileirão, comparativamente com outros campeonatos, é a imprevisibilidade. E eu não tenho a pretensão de acertar isso aqui tudo não, mas esse aqui é meu palpite. Esses são os meus palpites. Como eu disse pra você, o campeonato tá começando e eu não tenho bola de cristal. Mas você volta aqui comigo sempre. A gente vai sempre voltar pra ver o que eu acertei, o que eu errei. Deixa seu comentário, só não me xinga.